Sair da rotina, eis algo que as pessoas buscam de diferentes formas. Uns dizem que para sair da rotina é preciso fazer coisas loucas, bem loucas, né? Fora da rotina. Outros dizem que é preciso viajar, que é preciso consumir. Outros dizem que é preciso ir na igreja, que é preciso visitar alguém, ou que é preciso se isolar. Existem diferentes formas das pessoas tentarem sair da rotina. Cada ser humano inventa o seu jeito. Mas na maior parte dos casos, as pessoas não alcançam o objetivo, não conseguem sair da rotina. Vivem na mesma rotina, sempre. Mesmo que saiam, que viajem, que façam coisas loucas, que bebam, que se droguem, que façam sexo loucamente, as pessoas não conseguem sair da rotina. Apenas por poucos minutos, porque a rotina acompanha as pessoas, quer onde elas estejam. Mesmo fora da rotina, as pessoas continuam rotineiras, presas às suas rotinas, e isso acaba as irritando. E por contraditório que pareça, por mais que uma determinada pessoa queira fugir da sua rotina, mais ela está presa e a rotina a persegue, aqueles mesmos problemas, inquietações vão junto para onde a pessoa vai. Então essa é uma busca, é uma tentativa, não sei. Existem inúmeras formas das pessoas tentarem sair da rotina, mas são mal sucedidas em sua maior parte, porque buscam colocar isso em prática apenas fazendo uso de coisas externas, de instrumentos externos, de meios externos. Para sair da rotina, o ser humano não precisa nem fazer nada diferente. Basta apenas ele entrar em outra frequência. Sair da rotina é entrar em outra frequência. De nada adianta sair, viajar, fazer um monte de coisas diferentes se o ser humano continua na mesma frequência do trabalho, da sua rotina de trabalho, da sua rotina familiar, da sua rotina de idas e vindas, idas e vindas ao longo da semana. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. O ser humano pode viajar para o outro lado do mundo. Se ele não sai dessa frequência, ele também não sai da rotina. E daí nós podemos concluir facilmente que essa questão é muito mais algo interior do que exterior. O ser humano pode viver cada dia de forma diferente se ele estiver aberto espiritualmente, se ele ouvir a sua intuição. Mesmo no trabalho, o ser humano pode inovar, pode vivenciar momentos diferentes, dias diferentes, se ele está aberto, se ele não está sempre naquela mesma pegada, naquela mesma frequência, naquela pegada viciada. As pessoas acabam viciando numa determinada pegada e fazem sempre a mesma coisa, por mais que não tentem fazer. E para não fazer a mesma coisa, é preciso não tentar não fazer a mesma coisa. Porque quando o ser humano tenta não fazer a mesma coisa, é a sua mente que está agindo. É a sua mente que está administrando a situação. E a mente não consegue inovar. Ela não consegue oferecer ao ser humano, propiciar a ele uma outra frequência, daquela frequência viciada da rotina. Quem oferece essa outra frequência é o espírito.
é o espírito. O que é a leveza? A leveza vem da mente? É a mente que torna o ser humano leve? Não, o espírito. Quando o espírito momentaneamente se liberta de todas aquelas obrigações da rotina, surge uma leveza dentro do ser humano. E aí ele está numa outra frequência. E é possível alcançar frequências diferentes da frequência rotineira, mesmo no trabalho, mesmo em meio à rotina. Isso é muito mais algo interior do que exterior. Não adianta o ser humano fugir da rotina, querer fugir dela o tempo todo, se ele não consegue refinar a sua frequência, se ele não consegue experimentar a leveza interior. Porque é justamente essa leveza que faz o ser humano sair da rotina, porque a rotina é o peso, é aquela coisa mecânica, repetitiva. São as obrigações, as tarefas, as responsabilidades materiais que prendem o ser humano à matéria grosseira. São responsabilidades que devem ser cumpridas, porque o sustento material depende disso, mas isso não pode acorrentar o ser humano. Ele não pode ficar apenas nessa frequência mental, racional, essa frequência do cabeção. E mesmo quando o ser humano quer sair da rotina, segundo as orientações do cabeção, ele dá voltas em torno de si mesmo. E daí ele confunde sair da rotina com fazer coisas loucas, distrações, com prazeres, passatempos, sendo que isso não é sair da rotina, isso não é quebrar a rotina. Isso é apenas uma fuga, é apenas um anestésico, é apenas uma droga, é apenas um estimulante artificial para sentir algo diferente. Sendo que o ser humano não sente nada diferente, porque lá dentro o peso permanece e o peso continua atuante. Mesmo nos momentos de lazer, se o ser humano não consegue realmente modificar a sua frequência, permitindo surgir uma frequência mais leve através da atuação do espírito. Então, é preciso ter um espaço para a vida espiritual. Se o ser humano não tem esse espaço dentro dele, se ele preenche tudo com os pensamentos acabam bloqueando o espírito. E assim o ser humano fica sempre naquela frequência dos pensamentos, sempre pensando, pensando e pensando. E são os pensamentos que prendem o ser humano à rotina. Mesmo quando o ser humano está lá forçando a barra mentalmente, dizendo para si mesmo, não, agora eu estou fora da rotina, agora eu estou fora da rotina, ele está na mesma rotina porque ele está se enganando a si mesmo. A mente procura enganar o ser humano, a mente procura se enganar a si mesma. Quando o ser humano realmente está numa outra frequência, ele não precisa dizer isso para si. Ele esquece momentaneamente a rotina e vive o presente, o agora, porque está presente em si, está presente em espírito, e quem está presente em espírito está conectado a planos mais elevados, mais sutis, onde a noção de tempo e a noção de espaço são outras, e isso é sair da rotina, sem precisar sair do lugar da rotina, porque não adianta sair do lugar da rotina e não mudar a sua frequência, a sua vibração, a sua sintonia. Então, se o ser humano consegue executar esse trabalho interior, não com a mente, sem precisar forçar coisa alguma, sem precisar mentir para si que não está na rotina, mas continua na mesma rotina, se o ser humano deixa o seu espírito atuar e o espírito consegue se expandir,
o ser humano experimenta a leveza. E a leveza é a saída da rotina. O ser humano levita para fora da rotina, em espírito, mesmo que o corpo continue lá na rotina, porque é uma sintonia. O ser humano sai de si sem sair, porque a leveza espiritual, através de uma sintonia e de uma conexão, permite que isso aconteça. E isso é sair da rotina. E é algo interior e não exterior. Então, se as pessoas querem sair da rotina, que trabalhem com a intuição, que deixem a intuição assumir o seu posto de comando nessa vida. Uma pessoa intuitiva, uma pessoa espiritualizada tem sim uma rotina de trabalho, cumpre com as suas obrigações, mas consegue encarar isso de forma mais tranquila, sem todo aquele estresse, porque uma pessoa espiritualizada, ela consegue sair daquela frequência rígida e mecânica do trabalho, mesmo nos momentos de trabalho. Uma pessoa espiritualizada, ela consegue sair da frequência do trabalho, mesmo no trabalho, em alguns instantes e momentos. E isso já gera uma renovação, um revigoramento, uma oxigenação espiritual. Então, se o ser humano se oxigena espiritualmente, ele novamente recupera as forças, o ânimo, a boa vontade. E a vida, então, segue mais leve e tranquila. Então, o desenvolvimento espiritual fornece tudo o que o ser humano precisa, dentro dele mesmo, sem precisar tanto das coisas externas, como aqueles que não têm vida interior precisam. E todas essas coisas externas também não ajudam, porque somente o espírito em si mesmo é que pode oferecer ao ser humano os meios, os caminhos, as respostas para que ele possa viver equilibradamente aqui na matéria grosseira, dando conta do lado material, mas trabalhando acima de tudo o lado espiritual, para que as questões materiais sejam utilizadas a serviço do espírito e não dessa mente materialista, bitolada, reducionista, presa à matéria grosseira. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!